Para muitos, Leonardo da Vinci foi o grande artista que pintou o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, além da Última Ceia e o Homem Vitruviano. Mas ele foi muito mais do que apenas um dos maiores artistas da história. Ele era um anatomista que catalogou e desenhou todo o corpo humano. Ele foi um arquiteto que projetou grandes cidades e edifícios que foram revolucionários para a sua época. Ele foi um astrônomo que estudou o céu noturno e criou projetos para um dos primeiros telescópios. Ele era um botânico que examinava e documentava as plantas. Ele foi um cartógrafo que desenhou alguns dos primeiros mapas contemporâneos. Ele era um engenheiro que projetou inúmeras máquinas e estruturas incríveis. Ele foi um geólogo que estudou o planeta Terra, descobrindo e teorizando as origens dos fósseis. Ele era um hidrodinamicista dedicado a compreender a força e os fluxos da água. Ele foi um matemático que incorporou seus cálculos ao cerne de sua arte. Ele era um músico multi-instrumentista, chegando a projetar alguns dos seus próprios instrumentos musicais, parte deles autorais. Ele foi um produtor de teatro que criou cenários e adereços imersivos que impressionavam o público. Ele era um cientista que teorizou, testou e descobriu ideias inovadoras. Ele foi um inventor que ultrapassou os limites do que era tecnologicamente possível na época e fez tudo isso há mais de 500 anos. Para compreender como ele se transformou em tudo isso, vamos submergir em suas origens e nos eventos que esculpiram sua personalidade e traçaram o seu caminho. Leonardo de Ser Piero da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, na pacata aldeia de Anciano, próxima à cidade de Vinci, na região da Toscana. Sua chegada ao mundo não foi cercada de luxo ou nobreza. Pelo contrário, ele era filho ilegítimo de Ser Piero da Vinci, um respeitável notário tabelião florentino, e Caterina, uma jovem camponesa órfã de origem humilde. Leonardo foi fruto de um relacionamento fora do casamento. Esse nascimento fora dos moldes tradicionais da época teria grande impacto sobre sua vida e sua relação com a família, uma circunstância que definiria sua vida de maneira inusitada. Ser filho ilegítimo na Itália renascentista significava a exclusão de heranças e da vida política. O menino não teria as mesmas oportunidades de seus meio-irmãos. Porém, essa exclusão também trouxe liberdade, não sendo obrigado a seguir a rígida carreira de um tabelião, como era costume na família. Ser Piero não se casou com Caterina, e Leonardo foi criado longe de sua mãe. Aos 5 anos, foi levado para a casa do pai, onde encontrou um lar parcialmente acolhedor, mas repleto de convenções. Ele era tratado com respeito, mas nunca igual aos filhos legítimos de Piero, fazendo que sua relação com ele fosse distante. No entanto, Ser Piero, reconhecendo o talento excepcional do filho, garantiu que Leonardo tivesse acesso a uma educação básica, algo não comum para filhos ilegítimos na época. O fato de ter crescido sem o apoio emocional integral dos pais moldou a visão de Leonardo sobre a sociedade e a vida familiar, algo que influenciaria sua arte com temas recorrentes de introspecção e questionamento. Desde muito jovem, Leonardo demonstrava uma curiosidade fora do comum. Ele passava horas explorando os campos, as colinas e os rios da Toscana, observando os fenômenos da natureza e capturando em sua mente jovem e ativa os detalhes do mundo que o cercava. Ele ficava fascinado com o voo dos pássaros, a fluidez da água e o movimento das nuvens. Esse desejo insaciável de entender como o mundo funcionava não se limitava à observação. Leonardo desenhava incessantemente tudo o que via, preenchendo páginas com esboços detalhados de folhas, pássaros e pedras. Não havia então a noção de ciência como a conhecemos, mas o jovem Da Vinci já praticava o que muitos anos depois seria chamado de método científico. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam ou trabalhavam, Leonardo se isolava em seus pensamentos e em busca pessoal por respostas. Seu fascínio pela natureza e sua capacidade de observar e analisar com profundidade o diferenciavam dos demais. Era como se ele visse o mundo através de uma lente invisível aos outros, percebendo detalhes e sutilezas que escapavam ao olhar comum.
Vinci, a pequena cidade em que Leonardo cresceu, era um lugar calmo, cercado por paisagens que inspirariam suas primeiras obras e estudos. Ele viveu entre a casa do pai e a vida simples de sua mãe, que mais tarde se casaria com outro homem. A relação de Leonardo com os pais sempre foi marcada por distanciamento emocional. Embora seu pai tenha lhe proporcionado educação e oportunidades, a falta de afeto paterno profundo moldou a natureza introspectiva de Leonardo. Ser Piero se casou várias vezes, mas nenhum desses casamentos produziu herdeiros legítimos por muitos anos. Isso deu a Leonardo uma posição ambígua na família. Ele não era um filho legítimo, mas também não tinha que competir com irmãos por heranças ou privilégios. Ainda assim, essa condição lhe proporcionava uma posição marginal dentro da sociedade, o que reforçava seu caráter independente e autodidata. Ele não se contentava com os papéis pré-estabelecidos e sentia que para se destacar precisaria trilhar seu próprio caminho, e ele foi trilhado. Embora Ser Piero fosse distante, ele enxergava potencial no filho. Quando Leonardo tinha cerca de 14 anos, Piero o levou para Florença, uma das capitais culturais da Europa. Ele dedicou colocar Leonardo sob a tutela de Andrea del Verrocchio, um mestre reconhecido por sua habilidade com pintura, escultura e engenharia. Entrar no ateliê de Verrocchio foi como abrir as portas de um mundo mágico. No ateliê, Leonardo aprendeu a trabalhar com diversos materiais: gesso, metal, tinta e até engenharia de pequenas máquinas. Ele era um aprendiz voraz, observando os mestres e praticando a cada momento livre. A lenda conta que, quando Verrocchio viu o anjo que Leonardo pintou em O Batismo de Cristo, ficou tão impressionado com a qualidade e o realismo que decidiu nunca mais tocar em um pincel. Este episódio é visto por muitos como o primeiro sinal público da genialidade de Leonardo. Ao contrário de outros aprendizes, Leonardo não se limitava ao que lhe era ensinado. Ele passava noites inteiras estudando as estrelas e os corpos celestes. Observava como a luz se refletia nas superfícies e tentava entender a perspectiva. Seu interesse não era apenas pela beleza estética. Ele queria saber como o mundo funcionava. Ele fazia experimentos com luz e sombra, criando pinturas com um realismo que os outros não conseguiam produzir. A famosa técnica do esfumato, que cria transições suaves de cor e dá às obras de Leonardo um efeito etéreo, foi resultado de sua dedicação a entender como a luz e o ar influenciam nas formas. Em uma época em que a igreja controlava o saber e impunha limites ao conhecimento, Leonardo começou a sentir o peso da repressão. A Igreja Católica dominava o saber e muitas vezes enfrentava qualquer avanço que fugisse ao seu controle como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Leonardo, um homem curioso e inquieto, não se contentava com os limites impostos pela tradição medieval. Ao contrário, ele procurava entender a natureza em sua essência, indo além das explicações religiosas e filosóficas convencionais. Seus estudos anatômicos, que envolviam a dissecação de cadáveres, eram particularmente controversos, pois a igreja via tais práticas como profanas perante a moralidade cristã. No entanto, Leonardo acreditava que, para pintar e esculpir a figura humana com precisão, era essencial compreender profundamente a estrutura interna. Seu fascínio pelo corpo humano o levou a desenhos minuciosos dos órgãos, músculos e sistemas, deixando contribuições importantes para o desenvolvimento da anatomia humana. Além disso, a igreja e as autoridades civis também exerciam controle rigoroso sobre o ensino e a disseminação do conhecimento. No campo da ciência, a visão aristotélica predominava, e qualquer tentativa de desafiá-la poderia ser vista como heresia. Isso levou Leonardo a evitar muitas convenções acadêmicas da época e adotar métodos discretos para registrar suas descobertas. Seus cadernos, que mais tarde seriam redescobertos e admirados, eram preenchidos com anotações em códigos secretos e textos escritos de forma espelhada, tornando-os
quase impossíveis de decifrar. Ele sabia que suas ideias sobre a anatomia, a física, a ótica e a engenharia poderiam ser perigosas para quem ousasse expô-las publicamente. De fato, a sua arte e ciência estavam em constante confronto com as normas tradicionais. O isolamento que ele escolheu para si mesmo era tanto uma proteção quanto uma necessidade para que pudesse continuar suas investigações sem prejudicar as consequências de uma sociedade que ainda estava imersa nas sombras do dogmatismo. Essa dualidade entre a arte e a ciência, entre o impulso para explorar a realidade e o risco de ser reprimido, tornou-se uma característica central na vida de Leonardo. Ele não foi apenas um gênio criador, mas também um homem que viveu em constante tensão com o seu tempo, navegando entre os limites do possível e do desconhecido. Leonardo não parava. Desde muito jovem, sua mente era um turbilhão de ideias e curiosidades. Ele se tornava cada vez mais fascinado pelo movimento das coisas, o funcionamento das máquinas, o movimento das engrenagens, o voo elegante das aves no céu. Ao observar o mundo ao seu redor, Leonardo encontrava inspiração em tudo, e isso o levava a passar horas a fio esboçando e imaginando invenções que poderiam mudar a forma como os humanos viviam. Seu fascínio por dispositivos de voo era especialmente notável. Ele passava dias inteiros observando os pássaros, estudando seus movimentos, analisando como usavam o ar para se elevar. Esses estudos resultaram em desenhos meticulosos de máquinas voadoras, como asas artificiais e ornitópteros, que pareciam sonhos distantes para a época. Embora inviáveis com a tecnologia disponível, eles demonstravam seu espírito visionário, ansioso por transcender as limitações humanas. Além de sua paixão pela aeronáutica, Leonardo dedicava-se a outras áreas do saber. Durante a sua juventude, ele começou a experimentar no campo da engenharia militar, projetando armas e dispositivos que pareciam ter saído de um conto futurista. Canhões de múltiplos disparos, carros de combate e pontes móveis estavam entre suas criações. Muitas dessas ideias nunca saíram do papel devido às limitações técnicas de seu tempo, mas revelavam uma mente quieta, sempre disposta a desafiar o status quo. Para ele, a ciência e a arte estavam intimamente ligadas, e ele acreditava que a observação meticulosa e a prática constante podiam levar à criação de maravilhas. Aos poucos, seu talento começou a chamar a atenção. Leonardo passou a ser notado não apenas por suas habilidades artísticas, mas também pela maneira única como combinava ciência e arte. Seu tempo no ateliê de Andrea del Verrocchio foi crucial. Ali, ele aprimorou suas técnicas de pintura e escultura e, ao mesmo tempo, demonstrava uma criatividade que ia além do convencional. Criava retratos e murais com uma profundidade e expressividade que surpreendiam todos que os viam. Comissões começaram a surgir e ele se destacou por desafiar as convenções da época, oferecendo obras que transmitiam emoções, movimento e detalhes técnicos que eram inigualáveis. Foi nesse período que Leonardo começou a vislumbrar o reconhecimento que tanto almejava. O caminho, no entanto, não foi fácil. Era preciso provar-se continuamente. Mas seu nome, pouco a pouco, começou a ser associado à inovação e ao gênio criativo. As pessoas não viam apenas um artista, mas um visionário que buscava compreender e transformar o mundo. Seu trabalho começou a ser requisitado por figuras importantes e seu círculo de influência cresceu. Assim, o jovem Da Vinci, movido por sua paixão e inquietude, se encaminhava para se tornar o mestre do Renascimento que todos conheceriam, um dos maiores ícones da criatividade e genialidade humana. Antes de ser um mestre renascentista, Leonardo da Vinci era um jovem que se recusava a aceitar o mundo como lhe era apresentado. Ele questionava tudo, buscava respostas que ninguém ousava procurar
e via belezas nos detalhes mais insignificantes. Sua infância e juventude foram marcadas por desafios, mas foi nesses momentos que ele forjou seu espírito inquieto e observador. Desde as suas origens humildes até seus primeiros passos no mundo da arte em Florença, Leonardo sempre foi movido por uma busca incansável por conhecimento e inovação. Sua mente inquieta, sua capacidade de observar e questionar tudo ao seu redor e sua paixão pela multidisciplinaridade o tornaram o verdadeiro homem universal. Foi essa combinação única de talentos, curiosidade e desafios que fez de Leonardo da Vinci um dos maiores gênios da história, e sua trajetória de vida serve de inspiração para todos aqueles que acreditam no poder do aprendizado contínuo e na capacidade de transformar o mundo ao seu redor.